Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E chegamos à aula 2 do projeto Santinhos de Amor e Devoção volume 1 e na aula de hoje nós vamos ver a montagem da peça Nossa Senhora das Graças. E se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir, pois vários processos aqui já vão estar bem adiantados, combinado? E todas as informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que além dos cursos, nós temos muitas aulas gratuitas disponíveis para vocês aqui no canal. E não esquece de deixar o seu apoio, deixando o like e se inscrevendo aqui no canal para que a gente consiga manter o projeto ativo. Agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula. Então, gente, alguns processos aqui já vão estar adiantados, tá? O corpinho, a túnica, que é a mesma forma de fazer, só muda o modelo. Aqui o corpinho, como eu expliquei lá na primeira aula, o corpinho é de uma cor, a base de outra, porque nesse aqui o pescocinho ele aparece ali na túnica, tá bom? Essa túnica que é um pouquinho mais comprida, justamente porque eu queria que ela ficasse com esse aspecto aqui mais espalhado, quando a bonequinha ficasse de pé. E nessa peça eu optei por fazer a gola e a cintura ali com material dourado, que é esse fio de courinho, mas se vocês quiserem podem fazer aí em azul, que é o mais tradicional aí de Nossa Senhora, tá? Eu fiz alguns testes aqui de colas que segurassem esse material, e a que mais segurou foi essa daqui, tá bom? Então, eu vou usar ela. Lembrando que isso aqui não é propaganda, tá, gente? Eu não tô recebendo nada para indicar, é só porque é o material que segurou mesmo aí esse fio. Então, aqui é só ir aplicando a cola aos pouquinhos e posicionando ali bem rente à gola, tá? E aqui, gente, vai ter que segurar um pouquinho esse fio, pressionar até essa cola dar uma segurada e depois é só seguir repetindo o processo aí em volta de toda a gola. E quando chegar na parte de trás, corta o excesso e finaliza essa colagem. Ela vai ficar aí, ó, dessa forma, tá bom? Agora eu vou ajustar aqui bem essa túnica ali na parte de cima. Vou colocar 2 alfinetinhos ali para segurar, para que ela não saia da posição. E eu vou dar uma levantada aqui, ó, que é para na hora que eu colocar o cinto, essa túnica ela ficar mais franzidinha ali no meio da cintura, não vai ser um mega franzido, ó, mas vai dar uma afofada, tá bom? Então, aqui eu vou usar o mesmo fio dourado, eu vou dar um nozinho ali na parte de trás, e para segurar esse primeiro nó, eu também vou dar um pinguinho dessa cola, vou puxar ali o fio, ó, e vou pressionar para essa cola secar, tá bom? Isso vai ajudar o fio a não sair do lugar. E depois eu vou dar mais um nozinho, só para garantir mesmo que vai ficar bem presinho. E aqui eu também vou aplicar um pouquinho de cola para posicionar aí esse fio no lugar e garantir que ele não vai soltar. Depois é só cortar o excesso e pressionar aqui até a cola secar. Só lembrando que eu optei por esse fio de courinho, mas vocês podem usar aí qualquer outro fio de preferência. Para os bracinhos aqui, eu fiz a costura, né, no bracinho todo, parei na mãozinha, fiz o enchimento, depois continuei a costura para finalizar o enchimento na parte de cima. E vou encaixar na manguinha aí, como nós já fizemos na primeira aula, só o que muda aqui é o modelinho. O rostinho aqui eu vou fazer a opção 2, que tem os olhinhos, tá? Para colar a franja, aplique a cola somente nessa parte que eu tô mostrando aí no vídeo e posicione no rostinho. E em seguida os processos se repetem, que é o bordado da boquinha, colar o cabelinho na parte de trás da cabeça, fazer o ponto caseado e separação das orelhas, enchimento da cabeça e aplicação no corpinho, tá? Essa parte a gente já viu lá na primeira aula, então eu não vou repetir aqui novamente. Aqui para os olhos, tá? Eu optei por esse modelo, que é o modelo que eu uso nas minhas peças. Então, aqui eu vou fazer a profundidade, lá no molde vocês vão ter a marcação. E reparem, ó, que eu vou fazer o pontinho atrás, tá bom? Mas só que eu tô fazendo um pouquinho para dentro do risco, não exatamente em cima dele, que é justamente para que esse ponto não apareça na hora que a gente colar os olhinhos. O processo é bem simples, é só ir fazendo o ponto atrás, que é o mesmo ponto que nós utilizamos na boquinha,
e puxando a linha para fazer esse efeito aí de olhinho mais profundo. Depois de finalizar o ponto, é só dar 2 pontinhos de arremate na parte de trás e cortar a linha. Então, aqui, ó, eu já finalizei cortando a linha na parte de trás e eu vou usar meus olhinhos de feltro. Mas aqui você pode usar qualquer outro material que você prefira, só se atente aí ao formato da profundidade, tá? Antes de colar os olhinhos, eu já vou apagar aqui a caneta fantasminha para não borrar a tinta. E eu vou utilizar cola de silicone fria para colar esses olhinhos no lugar, tá? É uma cola que serve para essas colagens mais delicadas e fica bem bacana. E depois que os olhinhos secarem bem, eu vou fazer o bordado aqui da sobrancelha e dos cílios, tá? Eu tô utilizando aqui a linha de costura comum, dupla na agulha, mas você pode usar aí a linha de meada, se você quiser um bordado mais vivo, né? Mais grossinho. Então, aqui eu tô fazendo pontinhos únicos e ligando ali os pontos que eu risquei lá no início, tá? Na marcação do rosto. E, gente, eu só bordo cílios e sobrancelhas depois da peça aplicada no pescoço, tá? E os olhinhos também, a profundidade eu só faço depois da cabeça aplicada no pescoço para não atrapalhar o processo de encaixe, tá certo? Depois de finalizar o bordado, é só arrematar a linha na parte de trás e colar esse cabelinho que ficou solto. Aqui também eu já aproveitei e já fiz as bochechas, assim como eu ensinei lá na aula 1. E aqui agora eu só vou finalizar a colagem dessa franjinha, dessa parte que ficou solta. Aplicando a cola e ajustando ali ela bem rente, bem pertinho da orelha, para que fique ali bem alinhada. Então, aqui, gente, agora pro bracinho eu fiz esse outro modelinho, tá? Para vocês terem mais de uma opção, mas se vocês quiserem, podem usar o modelo aí da primeira aula, sem problema. Aqui nós vamos colar esses bracinhos, tá? Eu vou posicionar ali, ó, para ver direitinho, certinho a posição, e vou aplicar a cola quente. Eu vou aplicar somente ali na parte de cima e vou colar esse bracinho ali no corpinho, pressionando a cola, tá, gente? Até ela secar totalmente para o acabamento de vocês ficar bem bonito. Daí é só repetir o mesmo processo do outro lado. Para a aplicação do manto, dobre aí o molde ao meio e encontre o meio dessa peça, que é para ele ficar bem centralizado. E aí, eu vou fazer uma dobrinha ali para dentro, ó, e vou posicionar ali no pescoço, vou ver a posição certinha e vou aplicar um pinguinho de cola. Essa dobrinha ficou com aproximadamente aí 1 centímetro, não mais do que isso, tá? Feita essa colagenzinha ali, agora nós vamos posicionar no pescoço da Nossa Senhora. Agora, vamos começar a parte de dobradura, tá? Eu gosto de fazer dessa forma e dobrando o tecido, porque eu acho que fica bem mais natural e o efeito fica bem bonito. Então, aqui, ó, aos pouquinhos eu vou aplicando a cola e vou fixando esse manto ali no lugar, tá? Para ele já tomando a forma que eu quero. Lembrando, gente, que isso aqui é uma sugestão de dobradura para vocês, mas vocês podem mudar aí a dobradura de vocês, né? Fazer um pouquinho diferente. Aqui na parte de baixo, ó, eu vou fazer esse movimento e depois eu vou dar uma levantada ali nessa pontinha e dobrar novamente ela para trás, ó, que ela vai dar esse efeito bem natural. E conforme eu for encontrando aí, né, as dobraduras, os formatos, eu vou dando pinguinhos de cola, que é para segurar essa marcação aí no local. Cuidado aqui sempre com o excesso de cola, tá certo? E, gente, por muitas vezes vocês vão me escutar batendo aí, repetindo nas aulas, para vocês segurarem a cola até secar. Eu sei que parece repetitivo, mas essa é uma parte muito importante para que o acabamento de vocês fique bonito, tá? Então, tem que ter mesmo a paciência aí de pressionar a peça e esperar a secagem total dessa cola quente para que ela dê um acabamento bonito. Então, aqui eu vou aplicar um pouquinho de cola também, ó, na frente, que é para manter a posição. E aí, você vai repetir todo esse processo espelhando ele do outro lado, tá bom? E ela vai ficar aí dessa forma, com esse manto bem bonitinho. Para o véu, nós vamos utilizar o mesmo molde, só vamos aplicar aí, né, na cabeça. Então, ali também achei o centro do molde, do véu. E vou fazer essa marcação ali, ó, depois que eu posicionar e centralizar na cabeça da santinha.
Achou a posição, aplique a cola quente ali, espera secar um pouquinho. E aqui eu também vou aplicar um pouquinho de cola, gente, ali na parte de cima para segurar essa dobradura, que também tem aproximadamente 1 centímetro, tá? E aqui a gente vai modelando agora esse véu, exatamente como nós fizemos lá no manto, ó. Eu vou dar uma torçãozinha nele aqui para dentro, para dar esse movimento. E já vou aplicando a cola quente aqui para poder segurar o formato. E já vou repetir ali do outro lado o processo, tá bom? E aqui agora vamos fazer também a parte de trás, tá? Que é para dar o acabamentozinho. Então, ela ficou bem levantadinha, eu só vou fazer esse movimento aqui de baixar o véu, ó. Baixou, achou ali o formato, a posição, já vem com a cola e aplica ali, ó, na parte de baixo. Eu vou colocar aqui tanto no véu, quanto segurando o véu ali na túnica também. Reparem que é sempre pouca cola, não precisa de excesso. E essa lateralzinha aqui, ó, eu vou dobrar para dentro para dar mais um acabamento e mais um movimento aqui na peça. Mas aí, isso é muito instintivo, na hora que vocês forem fazer, vocês vão ver se vocês vão querer seguir essa mesma dobradura ou se vão fazer aí em outro formato, tá certo? Então, eu vou finalizar aqui o manto e esperar a cola secar. E depois de colocar o manto, eu já fiz aqui uns pontinhos de luz nos olhos, utilizando a tinta de tecido branco, um cabinho de pincel e o agulhão. É o mesmo processo do ponto de luz que fizemos lá nas bochechas na aula 1. Eu optei por colocar os raios aqui na mão de Nossa Senhora, né, que tem lá na história dela. É bem simples, vocês vão ter esse molde lá dividido em 3 partes e vão cortar as 3 partes. Aqui eu vou dar uma sugestão de degradê, eu tô utilizando esse pozinho mágico, mas você pode utilizar aí o giz pastel, pode utilizar a tinta de tecido, material que você já estiver acostumada. Então, aqui, ó, com o próprio dedinho, eu vou espalhando esse pozinho, de forma que ele fique um pouco mais concentrado ali na parte de baixo e na parte de cima ele fique mais clarinho, que é para dar um efeito aqui de degradê, tá bom? Ó, ele vai ficando assim, eu vou fazer aqui as outras peças, vai ficar mais visível. E lembrem de proteger a mesa se for utilizar o pozinho mágico, porque ele mancha, tá? Então, aqui, ó, agora depois que eu fiz essa aplicação ali para dar esse tom de azul, eu vou unir essas 3 peças aí, sobrepondo um pouquinho. Aqui eu tô utilizando a cola quente, mas se você preferir, pode utilizar a cola de silicone fria, tá? Eu tô utilizando a cola quente aqui para agilizar esse processo. Então, feita a união aí dessas 3 partes, ó, nós vamos aplicar aqui um brilho. Eu tô utilizando aqui um esmalte com glitter. É importante que se você for utilizar o esmalte, ele precisa ter a base transparente, tá bom? E aí, eu vou aplicando aqui de maneira generosa, né, para que ele fique bem brilhoso. Ou você pode utilizar aí também a cola com glitter, se você tiver disponível. Finalizados os raios, agora nós só vamos colar aqui na mãozinha da Nossa Senhora, tá bom? Posicione ele aí certinho para que ele fique aí dessa forma. Lembrando que essa parte é opcional. Então, aqui, gente, eu vou mostrar para vocês só a gambiarra que eu fiz, ó, para secar aqui as minhas estrelas. Eu coloquei 2 alfinetes ali no meu porta-treco e deixei ela pendurada secando. Então, para essa parte, eu estou utilizando esse arame de alumínio para artesanato. É um arame bem fininho, maleável, fácil de trabalhar. E eu tô trabalhando com um copo aqui com 8 centímetros de diâmetro. Esse tamanho aqui, gente, ficou ideal ali, bem proporcional para colocar na santinha. Então, aqui, ó, eu vou utilizar um pedacinho de fita crepe, eu já vou deixar separado aqui na mão. E eu vou pegar esse arame e vou enrolar aqui no copo, tá? Eu vou dar a volta com esse arame, ó, 3 vezes. Mas se porventura vocês acharem um arame douradinho, bonito, com estrutura mais grossa, aí vocês podem diminuir aí essa quantidade de voltas, tá? Então, eu vou puxar e vou tirar esse arame aqui pela parte de baixo do copo, que é um pouquinho mais estreita. E para unir aqui, ó, eu vou utilizar essa tirinha de fita crepe para segurar esse arame no lugar.
Em seguida, eu vou colocar mais tirinhas de fita crepe, seguindo ali a outra ponta e as laterais para fixar bem esse círculo, ele ficar bem direitinho, tá? Se você quiser colocar mais fita aí, tá? Nessas outras divisões que sobraram, pode colocar. Eu não achei necessário, então eu não apliquei. Aqui na parte de baixo, onde eu fiz a união ali das pontas do arame, eu vou aplicar um pouquinho de cola, vou esperar secar e aí eu vou cortar esse excessozinho que sobrou aqui das pontas. É só para garantir que essa fita ela não vai soltar. Então, feita essa parte, vamos agora para a aplicação das estrelas, tá? O molde vai estar lá para vocês, então eu recorto também, tudo à mão, né? Sem termocolante, se vocês preferirem, vocês cortem aí com termocolante. E as estrelinhas, elas vão justamente cobrir essa fita crepe, por isso eu coloquei de forma bem alinhada, para que vocês consigam colocar elas aí de forma bem harmônica. Então, aqui, ó, para dar essa primeira segurada, eu dou um pinguinho dessa cola, tá? Só para fixar. E aí, vocês podem fazer toda a parte da frente, né? Eu vou intercalando. Esse pinguinho de cola vai garantir aí que a sua estrelinha não fique sambando de um lado para o outro, escorregando aí no arame. E aí, feita essa parte, eu vou finalizar aqui com a cola quente mesmo, tá? Aí, eu coloquei aquela primeira cola antes, porque a cola quente é uma cola que ela não dá muita aderência em arame, essas coisas. Então, se você puxar ali, pode ser que a estrelinha ande. Mas, como é uma peça decorativa, acredito que não vai acontecer aí, né? A pessoa não vai ficar mexendo. Aí, se você quiser usar só a cola quente, fica a seu critério. Então, colei as duas estrelinhas ali, né, fazendo essa dublagem, retirei o excesso ali da cola com a tesoura e aqui eu vou passar o isqueiro para poder finalizar esse acabamento. E para dar aquele efeito dourado, eu vou aplicar aqui mais uma vez o relevo, né, que é o material que eu venho trabalhando aí, que eu gosto bastante. Então, nessa estrelinha aqui, ó, reparem que eu não vou espalhar esse relevo com o dedo. Eu vou deixar ele secar naturalmente ali da forma que a gente aplicar. Vou aplicar ali também nas laterais da estrelinha e em algumas vamos aplicar na parte de trás, ó. Aí, em 3 que vão ficar na parte de baixo, a gente não vai aplicar, que é justamente para a gente poder colar essas estrelinhas aí no véu da santinha e ela não soltar, tá? Porque como eu já expliquei na aula 1, a cola quente não dá aderência nesse material do relevo, tá certo? Então, aqui é só posicionar, ver certinho ali a posição e aplicar a cola aí no verso das 3 estrelinhas, no qual não houve aplicação do relevo. Posicione na cabeça de Nossa Senhora e pressione até a cola secar totalmente. E assim finalizamos a nossa aula 2, olhem só como ela fica bem linda. E na hora de você colocar a sua santinha de pé, ó, você espalha bem essa túnica na parte de baixo, que ela vai ficar bem bonita. Então, concluímos a nossa aula. E fechamos a nossa segunda aula, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as informações sobre o curso vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. E se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir. Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!